prepare o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus. Sexta-feira da Paixão, uma tradição antiga que muitos carregam com muito vigor. E eu quero trazer a você uma meditação que tem por base bíblica no livro messiânico de Isaías 53, que faz uma pergunta perene, uma pergunta ideal. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma boa pergunta. E também uma incógnita, algo impensável. Ora, se a própria palavra diz que ela é digna de toda aceitação, mas esse caso era uma profecia vindoura. Isaías, por mais de 700 anos antes de Cristo, profetizou a vinda do Mestre, inclusive do João Batista, que conhecemos, ou o profeta João, porque Cristo classificou João como profeta. Este foi o último profeta. Nós chamamos de João Batista pelo fato que ele batizava no Rio Jordão. E ele recebeu esse apelido, João Batista. E quando Isaías profetiza, dirigido por Deus, é porque Deus conhece o nosso futuro. A Páscoa nada mais e nada menos que é um momento de celebração, quando o povo estava escravizado por mais de 400 anos no Egito, apanhando, sendo judiado pelos faraós, sendo sacrificados, sendo escravizados. E o povo sofria. Mas era tudo uma condução do nosso próprio Deus. E dentro deste perfil, Deus levanta Moisés. Que eu não vou discorrer na história deste grande líder. Deus levanta Moisés. E Deus, após lançar as 9 pragas, ele agora lança a última, que é matar os primogênitos, todos os primogênitos do Egito. E tendo esta realidade, ele manda matar um cordeiro. Olha a configuração desta realidade. Mandou matar um cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte atingisse apenas os egípcios. Ou aqueles que não tivessem o sangue nas suas portas. E comesse pão asmos e o cordeiro. Muito tempo se passou, Cristo veio como uma promessa que todos nós já sabemos. Cristo agora, na era pascual, na festa de pão asmos, ele foi condenado à morte por blasfêmia. E entendemos que Cristo é o Cordeiro Pascual. Cristo é a realidade salvadora. Em muitos cantos do mundo se comemora a Páscoa, a passagem de vida antiga para a vida nova, mas Cristo é a nossa realidade. Agora, esse negócio de comer peixe em 40 dias entre o carnaval e a Páscoa, esse é mito. Embora eu, pastor Fabiano, respeito a tradição. Eu gosto de um peixinho. Eu respeito a sua tradição. Mas dentro da palavra de Deus não existe esses 40 dias. Sim, 40 pode até existir, mas num termo bem diferente da nossa inteligência, que é a qual encaramos da carnalidade.
40 dias foi o tempo que Cristo ficou após a sua ressurreição para orientar os discípulos, aonde ele diz: não turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, se não vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Cristo é a salvação da humanidade. Cristo é a realidade que você precisa colocar na sua vida. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o João. O João, que batizou milhares de pessoas do Rio Jordão, ele aponta para Cristo e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Cristo, com 30 anos, se batiza em águas, vem um pombo. E o Espírito Santo, incorporado naquele pombo, diz: este é o Cordeiro de Deus, a quem me comprazo. Deixa eu corrigir, não era o Espírito Santo, era o próprio Deus incorporado naquele animal. E agora, vimos Cristo a pregar, mas Cristo era antissistema. Cristo não fazia parte da religião. Onde que Isaías diz: quem deu crédito às nossas pregações? Os fariseus, a religião macro da época, não aceitava as ministrações de Cristo, não engolia, fazia de tudo para persegui-lo, ao ponto de fazer perguntas sinistras, perguntas que não tinham cabimentos, perguntas sem lógica, ao ponto que, quando o adultério ocorreu com aquela mulher, que foi pega em flagrante, em adultério, segundo a lei mosaica, era para os dois morrerem apedrejados. Tanto a mulher que cedeu, quanto o homem que quis. Era para os dois morrerem apedrejados. Pegaram a mulher, porque o homem provavelmente sumiu, pegaram a mulher, levaram até Cristo, jogaram ela na areia e diziam: ei Cristo, segundo a lei de Moisés, tem que morrer essa mulher. E apedrejada, todo mundo com a pedra na mão, uma mais afiada do que a outra, e Cristo de croque, ou seja, estava baixadinho. E eu cheguei a imaginar que Cristo estava escrevendo: seus hipócritas. Minha imaginação, a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. Seus hipócritas. Vive o que não prega. As vidas de vocês é o oposto da santidade. E Cristo olha para eles e diz: quem não tem pecado, então, pode caprichar, pode atacar. Na linguagem bíblica, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas peraí, Cristo foi além de uma simples colocação. Cristo colocou isso na consciência. Ah, vocês não têm erro? Então pode matar ela. Vocês não têm pecado? Então pode matá-la. Cristo também foi chamado de rei dos demônios. Vou colocar essa classe, essa palavra mais ideal. Príncipe dos demônios. E Cristo olha para eles e escuta: eu prego os céus. Eu prego o reino do meu Pai. Como pode subsistir, ou seja, como pode ficar de pé um reino dividido? Como andará dois se não tiver de acordo? E aqui ele orienta dizendo: se blasfemar contra o Pai é perdoável, contra o Filho é perdoável, mas contra o Espírito Santo tu já está condenado, meu irmão. E aqui subentendemos que Cristo foi criando inimigos no sistema. Cristo foi tendo inimigos como sacerdotes, sumos sacerdotes. Cristo não foi morto por Herodes. Cristo não foi morto com a condenação de Pilatos. Cristo foi morto pelos próprios judeus, que fizeram denúncias às autoridades da época, dependentes de Roma,
Israel era a colônia de Roma e veio a condenação. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E eu quero te perguntar nesta manhã, você já reconheceu o nosso Deus, o Cristo Redentor, o Cristo Cordeiro Pascual, a quem foi condenado para ter uma morte salvífica? Você já reconheceu Ele como teu Salvador? Eu não estou dizendo aqui para você virar crente, não, eu quero que você reconheça esse Deus, o Deus Filho. Ah, pastor, mas se você reconhecer o Deus Filho, você já se torna um crente, mas é óbvio. Mas eu não quero que você se torne um religioso, um ranzinza, alguém que é pior que os fariseus, porque, vamos combinar, né, meu querido? Temos hoje evangélicos, ou que se dizem cristãos, que é pior do que pessoas que não servem a Deus. Mas eu quero te apresentar Cristo, o que foi o Cordeiro Pascual, que foi condenado a uma morte salvífica. Cristo está à tua disposição nesta manhã. Oramos. Oramos nesta manhã. Não dá mais tempo para continuar. Que Ele fale melhor aos seus corações. Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado à Rádio PV Joinville de proclamar o Evangelho da Paz. Senhor, eu quero apresentar este ouvinte, meu Deus, que neste momento esteja reconhecendo o teu senhorio, esteja, Pai, reconhecendo o teu poder e a tua majestade. Senhor, que tu possa nesta manhã maravilhosa operar milagres, prodígios e maravilhas. Eu não quero, Pai, que tu cure esta vida apenas. Eu não quero apenas, ó Deus, que tu liberte. Eu quero, ó Pai, que tu salve. Que essa pessoa, ó Pai, seja convencida pelo Espírito Santo a manter o convite da salvação em suas mãos. Que tu possa, ó Pai, usar as pessoas certas, no momento certo, para impulsionar, ó Pai, a tua graça no coração desses irmãos. Pai, é assim que eu oro e te agradeço, na autoridade do teu precioso nome, Jesus. Amém e graças a Deus.